Dessa vez vamos falar sobre a paroxetina, que foi o segundo inibidor seletivo de recaptação de serotonina que apareceu logo na sequência da fluoxetina. E por quê? Porque a indústria estava em plena ascensão. Estavam trabalhando fármacos em cima de fármacos, moléculas em cima de moléculas. E o que foi se vendo depois do lançamento da fluoxetina é que ela era muito boa para depressão, mas não era o protótipo do bom fármaco para controle de transtornos de ansiedade. Embora com o tempo eles tenham corrido atrás do prejuízo e feito muitos ensaios clínicos mostrando também a sua eficácia nos transtornos de ansiedade, eles não chegam a bater de frente assim. A fluoxetina não chega a bater de frente com a paroxetina, que é de quem eu quero falar agora, porque a paroxetina é mais legal para os transtornos de ansiedade. Ela não está indicada, por exemplo, na bulimia nervosa, mas ela está formalmente indicada no transtorno de ansiedade generalizada, coisa que a fluoxetina não está. Então, ela tem uma pegada um pouquinho mais legal para a ansiedade, por quê? Porque ela tem um bloqueio colinérgico leve nos neurotransmissores colinérgicos. Detalhe, tá? Não vale a pena ficar aqui esmiuçando muito essas partes da psicofarmacologia muito técnica, porque não vai acrescentar muito, penso eu, para vocês. Mas é bom explicar por que ela funciona melhor para a ansiedade do que a fluoxetina, por causa dessa atividade. Tem uma atividade um pouquinho antihistamínica também, mas não é muito por aí o seu efeito, é mais pelo bloqueio leve dos receptores colinérgicos. Enfim, ela também é considerada um inibidor de recaptação de serotonina. A sua principal função é inibir o transporte da molécula serotonina para dentro da célula, disponibilizando mais serotonina na fenda sináptica, no encontro entre os neurônios, para que haja a transmissão nervosa de forma adequada, no caso neuroquímica, quando é entre um neurônio e outro. Então, disponibilizando serotonina, ela melhora o efeito clínico dos pacientes. E por que ela atua dessa forma? Porque ela vai, através da corrente sanguínea, e vai aumentando a disponibilidade de serotonina. Só que a grande questão aqui para a ansiedade, para a depressão também funciona isso, é que até que a gente medique os pacientes, já houve um fenômeno cerebral chamado upregulation dos receptores, ou seja, o que acontece? Os receptores neurais, aquelas moléculas que ficam ali na beirada da membrana dos neurônios, elas começam a ficar muito ávidas, por exemplo, por serotonina, porque começam a perceber essa diminuição na quantidade de serotonina disponível. E aí vão ficando os receptores muito ávidos para receberem serotonina disponível. Se a gente chega com doses plenas de medicamentos que vão aumentar a serotonina naquele local onde os receptores já estão absolutamente ávidos, onde houve o up-regulation desses receptores, a gente inunda de serotonina ali, aqueles receptores muito sensíveis, e aumenta a ansiedade por consequência. Então, o que a gente precisa fazer nos quadros ansiosos, quando usa paroxetina ou outros fármacos dessa mesma classe, é usar doses bem baixas no início do tratamento e ir aumentando progressivamente essa dose. Por quê? Enquanto a gente vai aumentando a dose lentamente, a gente vai promovendo um fenômeno contrário, que é um fenômeno que a gente chama de down-regulation dos receptores. O que é isso? Na justa medida em que o cérebro vai percebendo em que há uma maior disponibilidade de serotonina disponível, a maior disponibilidade de serotonina no circuito neural, eles vão diminuindo essa afinidade, essa quantidade dos receptores de membrana, tornando essa célula mais funcional, trabalhando de uma forma mais fisiológica, o que vai permitindo que as doses maiores vão sendo mais ajeitadas ali no circuito e não ocorra esse aumento súbito de ansiedade. Então, o segredo aqui da utilização dos inibidores seletivos de recaptação de serotonina nos tratamentos da ansiedade é sempre iniciar com dose baixa, a mínima possível, e ir aumentando progressivamente, ok? Então, já falei das indicações, a diferença é o TAG, o transtorno de ansiedade generalizada, onde a paroxetina está ali perfeitamente colocada, mas não está colocada na bulimia nervosa, repetindo, como a fluoxetina. Ela segue o mesmo padrão de orientação, as doses variam diferentemente, assim, entre 20 e 50 miligramas. O início de ação se dá
de 2 a 4 semanas, embora alguns pacientes percebam melhora na insônia e na ansiedade mesmo antes de 2 semanas. E de novo a gente vai ter que fazer uma reavaliação de eficácia, tolerabilidade e dose, eventualmente ao fim de 6 a 8 semanas no máximo, para poder ajustar para as doses maiores, principalmente nos casos de ansiedade, como eu falei no vídeo anterior sobre a fluoxetina. A paroxetina, ela tem fármacos de libertação prolongada. Ela tem um tipo de apresentação diferente, que é a libertação prolongada. Por quê? Porque a meia-vida dela é pequena. Então, ela acabava trazendo algum rebote. Eu vou explicar o que é isso. E aí a indústria foi e trouxe um fármaco de libertação prolongada, aumentando essa meia-vida e prolongando o efeito, o que em tese melhora a eficácia dos tratamentos e melhora a tolerabilidade também. O que é uma meia-vida baixa? Meia-vida é o tempo necessário para que o organismo elimine metade da dose que ele tem na circulação. Então, se uma meia-vida é de 8 horas, em 8 horas, 50% da dose vai ter sido eliminada pelo rim, metabolizada pelo fígado e eliminada pelo rim. Depois a gente precisa de mais 8 horas, por exemplo. Não sei se é o caso da paroxetina, são exatamente 8 horas, teria que rever isso. Mas eu estou dando um exemplo aqui para vocês entenderem o conceito de meia-vida. Depois de 8 horas, dos 50%, a gente precisa de mais 8 horas para tirar os outros 50%. Então, isso é uma progressão assim mais logarítmica, né? Regressão, logaritmo, progressão, logaritmo. Vamos lá, os matemáticos, me ajudem aí. Mas é uma coisa assim, não linear, né? O fato é que pode acontecer da gente conseguir ir aumentando as doses e tendo resultado na ansiedade através dessa vigilância e observação com consultas periódicas, mas vai muitas vezes haver a necessidade da associação com a psicoterapia, como eu sempre digo, porque na ansiedade principalmente é fundamental. Mas a gente não pode esquecer que a paroxetina funciona também muito bem para a depressão, na mesma premissa da ansiedade, da fluoxetina, ela funciona bem em depressões refratárias, embora não em combinação com a olanzapina. As melhores combinações da paroxetina com outros fármacos são com a bupropiona, para melhorar a disfunção sexual e dar mais energia, com a trazodona em caso de insônia, embora ela seja um fármaco que ajuda bastante em situações de insônia, com a buspirona, outro ansiolítico também, que trabalha tendo a serotonina como base, o próprio hormônio da tireoide para potencializar tratamento, assim como o lítio também para potencializar tratamento. São possíveis combinações bem legais que servem para paroxetina, servem para fluoxetina também. É bom lembrar isso, nem sempre a gente vai usar só monoterapia. Os efeitos secundários dela, às vezes, são sedação, às vezes o contrário, insônia, um certo ganho de peso é mais provável que aconteça, comparada com a fluoxetina, cefaleia, mas entretanto não dá tanta epigastralgia, dor de estômago, mas a disfunção sexual também pode estar presente. Por isso a bupropiona muitas vezes é usada para diminuir essa disfunção sexual. Já alerto de novo que a gente não sabe de antemão quem são os pacientes que vão desenvolver disfunção sexual, quem não são os pacientes que são elegíveis para isso, felizmente os que não têm esse efeito secundário desagradável, mas a gente sempre tem como reverter esses efeitos secundários, ok? Eles tendem a ser muito temporários e tendem a passar com o passar das semanas. Mas caso eles não passem, ou a gente usa estratégias farmacológicas ou não farmacológicas para melhorar isso, ou a gente acaba com o tempo substituindo por algum outro fármaco que não incomode o paciente no efeito colateral que mais está incomodando. O importante é sempre compreender que essa monitoração, esse monitoramento, na verdade, com consultas periódicas, é que é fundamental. Primeiro porque a gente precisa avaliar eficácia, avaliar tolerabilidade, avaliar esses efeitos secundários, até que ponto eles são toleráveis ou não para o paciente, ele está disposto. Por quê? Porque se o tratamento funcionar, a gente vai tentar manter por 1 ano, no mínimo, para tentar reverter esses sintomas e tentar depois, eventualmente, poder tirar o fármaco e manter o paciente bem, que é o que se busca fazer sempre que for o primeiro episódio depressivo, principalmente. Quando for um transtorno de ansiedade, já tiver um caráter mais crônico, talvez a pessoa precise usar por mais tempo, ou algumas situações até indefinidamente, a ver. Mas é sempre bom entender que as consultas periódicas são importantes para esse controle todo.
não é por nenhum outro motivo. Do contrário, os tratamentos não são tão exitosos. Então, não basta simplesmente iniciar o fármaco e seguir sem um acompanhamento médico adequado, porque os tratamentos acabam dando mau resultado e isso contribui para a cronificação das doenças. Então, muita atenção, uma vez iniciado o tratamento, vamos fazer direitinho, do começo ao fim, não vamos parar por conta própria, não vamos interromper o tratamento no primeiro efeito secundário que ele apareça. É sempre bom que você converse com o médico que te assiste, que você tenha esse livre acesso para discutir e conversar sobre todos os efeitos secundários que surjam, sobre os medos que você tem, os riscos, as preocupações, etc. Então, é sempre bom um contato muito próximo com o médico que esteja assistindo e que esteja prescrevendo o fármaco. A paroxetina é interessante em pessoas que podem se beneficiar de estrogênio associado, mulheres perimenopáusicas ou pós-menopáusicas, eu nem gosto de falar sobre isso, porque é o meu caso, então eu nem gosto muito de citar essa situação, porque me embrulha toda vez que eu tenho que falar. Em mulheres pós-menopáusicas é interessante com associação com estrogênio, em alguns casos, então o resultado é bastante bom quando há essa associação em algumas situações, e ela pode inclusive diminuir os fogachos do climatério e da perimenopausa. Então, fica aí a dica da paroxetina como um bom fármaco, interessante para muitos aspectos, e ela é excepcionalmente boa para os transtornos de ansiedade mesmo, embora ela não seja nada ruim, muito antes pelo contrário, para tratar depressões de toda a natureza. Fica aqui a dica. Um beijo. Até a próxima.